Bom, então vamos iniciar aqui a nossa pochete. E eu tenho esses dois fechiclés aqui. Eu tenho esse aqui que é menorzinho e eu tenho esse que é maior. Então, eu trouxe esses dois tamanhos para saber qual que vai ficar melhor na minha pochete. Tenho também uma alça, ela é regulável. Então, vou utilizar essa daqui, já que a minha pochete vai ser branca, então eu acho que essa alça vai dar todo um tchan, né, por ser colorida. E vou utilizar aqui fio de malha, esse daqui é residual, da marca Guarani, fios de Guarani, e ele tem, ó, elastano. E esse fio, ele é muito maravilhoso, muito, pelo menos esse aqui que chegou pra mim, ele é assim, perfeito. Muito, muito, muito bom mesmo. Então, eu vou estar utilizando ele, e todas as informações adicionais eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Bom, então vamos iniciar aqui fazendo o nosso círculo mágico. Eu faço dessa forma, ó. Eu pego o meu fio, passo aqui entre os meus dedos e aqui eu formo um X. Formei esse X aqui, essa parte eu seguro com o meu dedo mindinho. Pego a minha agulha, passo por baixo desse primeiro fio e passo por cima, enganchando aqui esse segundo fio. Trago para frente, giro aqui a minha agulha e fecho um ponto baixo. Beleza? Então, aqui dentro desse anel mágico, nós temos que ter 7 pontos iniciais. Então, eu tinha feito aquele primeiro e vou fazer mais 6 pontos. Pronto, fiz os meus pontos aqui. Agora, eu vou fechar o meu anel mágico. É só puxar aqui. Puxa e vai arrumando aqui os seus pontos. Deixa bem fechadinho. Agora, eu vou identificar o meu primeiro ponto baixo, que é aqui. Estou conseguindo ver. É aqui. Aqui em cima tem duas laçadinhas, é onde eu vou inserir a minha agulha. Inseri a minha agulha de trás para frente, vou pegar essa laçadinha e vou levar lá para trás. Dessa forma. Vou ajustar aqui. E agora, para fechar esse círculo mágico, o que a gente vai fazer? A gente já vai subir a segunda carreirinha. Então, eu identifico aqui o meu primeiro ponto baixo, que é esse aqui, e vou inserir a minha agulha. De forma que a minha agulha saia no meio do Vzinho, aqui na parte de trás do meu ponto. Vocês conseguem perceber? Então, atrás, ó, deixa eu aproximar aqui. Atrás de todos os pontos, eles se formam esse Vzinho aqui, ó. E é onde exatamente nós vamos introduzir a nossa agulha para fazer o nosso ponto baixo centrado. Então, eu inseri aqui, vou pegar essa laçadinha, vou ajustar aqui, vou laçar o fio do rolo e vou trazer para frente. E fecho um ponto baixo, ficando aqui desse jeito. Ó. E nesse mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha, vou laçar o meu fio e vou trazer para frente. Soltou, ó. E fecho um ponto baixo. E essa carreira aqui é toda de aumentos. Então, a cada pontinho desse aqui, eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço de base. Então, eu insiro a minha agulha, trago para fora, fecho um ponto baixo. No mesmo espaço, eu repito esse processo. Então, se na primeira carreira nós ficamos com 7 pontos baixos dentro do nosso círculo mágico, nessa segunda carreira aqui, nós vamos ter 14 pontos. Beleza?
Então, faz aí, quando chegar no final, eu volto para dar andamento com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto, já fiz um, vou fazer mais um. Desse jeito que ficou. Vou soltar aqui. Esse aqui é o primeiro ponto. Vou inserir a minha agulha de trás para frente em cima dessas laçadinhas aqui. Vou levar lá para trás essa laçadinha que está solta. Vou arrumar. E agora, como que vai funcionar? Nós vamos começar a trabalhar os nossos aumentos. Então, como que nós vamos começar a trabalhar aqui a partir da terceira carreira? Nesse primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto sozinho. No seguinte, nós vamos fazer um aumento. No seguinte, um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Então, essa é a sequência dessa terceira carreira, beleza? Então, eu vou inserir aqui a minha agulha nesse primeiro ponto aqui. Sempre verificando, tá? Se saiu no meio do Vzinho lá atrás. Engancho aqui essa laçadinha na minha agulha. Laço, trago pra frente. Fecho um ponto baixo. No seguinte, eu vou fazer um aumento. Então, são 2 pontos no mesmo espaço. Então, aqui no próximo... Então, aqui no próximo, eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço. No seguinte, eu vou fazer 1. E no seguinte, eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço de base, que é o nosso aumento. Beleza? Ó. Sozinho. Um aumento. E eu vou assim até finalizar a minha carreira. Finalizei aqui a minha carreira, já fiz o meu último ponto, que é um aumento. Vou finalizar da mesma forma. Vou inserir a minha agulha de trás para frente, nessas 2 laçadinhas, vou levar essa aqui lá para trás e vou inserir a minha agulha nesse primeiro ponto baixo aqui, beleza? Então, agora, nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar com intervalo de 2 pontos. Então, se na última carreira nós fizemos um ponto, um aumento, um ponto e um aumento, nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. Então, aqui... eu vou fazer nesse ponto que tá sozinho, tá vendo? Eu iniciei e na carreira de baixo ele não tem um aumento, tá vendo? Então, aqui nós vamos aproveitar para colocar já um aumento, beleza? O interessante aqui é que você não coloque aumento sobre aumento, ok? Então, no ponto seguinte, vamos fazer aqui um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Então, agora, mais um ponto, nós vamos fazer... Opa, ficou solto. Vamos ver aqui. Ó. Vamos fazer um aumento. Estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo ver certinho? Ó. Nossa primeira carreira, que foi no círculo mágico, com 7 pontos. Nossa segunda carreira, com 2 pontos em cada pontinho desse de base, então nós temos aqui 14 pontos. Temos aqui nessa terceira carreira aumentos separados por um ponto baixo, então aqui é um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. E aqui nós vamos trabalhar um aumento e 2 pontos baixos, tá? Então aqui o intervalo são 2 pontos altos. Então, pela lógica, a próxima carreira nós vamos ter um intervalo de 3 pontos. E na próxima, um intervalo de 4 pontos. Na próxima, um intervalo de 5 pontos. E assim, sucessivamente, até chegar no tamanho que você deseja aí para a sua base. Então, aqui eu vou continuar fazendo da mesma forma. Ó, acabei de fazer um aumento.
Então, agora eu vou trabalhar 2 pontos sozinhos, um aumento. Dois pontos sozinhos e um aumento. Então, eu vou seguir até finalizar minha carreira e eu já volto aqui com vocês. Bom, já voltei aqui e agora eu vou fechar normalmente. Temos o primeiro ponto aqui. Vamos inserir a nossa agulha de trás para frente. Vou levar essa laçadinha lá para trás. E agora, a nossa próxima carreira vai ser com intervalo de 3 pontos, beleza? Então, aqui eu vou iniciar fazendo um ponto sozinho, ó, vou inserir a minha agulha, vou enganchar essa laçadinha, vou pegar meu fio do rolo, vou trazer para frente. Fecho aqui um ponto baixo. No seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. E no seguinte, um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 3 pontos, beleza? Arruma aí. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Na carreira anterior, dá para perceber que já é um aumento, ó, tá vendo? Então, aqui eu vou trabalhar somente um ponto para cada pontinho desse. E um aumento. Então, eu vou nessa mesma sequência até o final da minha carreira. Chegando lá, eu volto aqui com vocês. Voltei aqui, cheguei ao final. Então, agora eu vou fechar novamente a minha carreira. Insiro a minha agulha de trás para frente, levo essa laçadinha lá para trás. E agora, nós vamos fazer a carreira com 4 pontos de intervalo. Então, nessa daqui nós fizemos 2 pontos em cada pontinho de base. Essa daqui a gente teve um intervalo de um ponto baixo para um aumento. Nessa carreira nós tivemos um intervalo de 2 pontos baixos para um aumento. Nessa carreira nós trabalhamos 3 pontos baixos para um aumento. Então, agora a gente vai trabalhar 4 pontos baixos para um aumento, beleza? Então, aqui como que a gente vai fazer? Eu vou iniciar fazendo um aumento. Então, eu insiro aqui a minha agulha, laço, trago para frente, fecho aqui um ponto baixo. Peraí. Então, já cheguei aqui no início da minha base, né? No caso, no final. Vou finalizar. Vou levar essa laçadinha lá pra trás. Vou inserir a minha agulha. Vou laçar esse fiozinho aqui na agulha. Vou pegar o fio do rolo, vou trazer pra frente. E agora, nessa carreira, os intervalos são de 4 pontos baixos. Então, começamos aqui com 7 pontos, fizemos 2 pontos em cada pontinho na segunda carreira. Na terceira carreira, tivemos um aumento com intervalo de um ponto baixo. Na quarta carreira, nós tivemos 2 pontos baixos para um intervalo de um aumento. Nessa quinta carreira, nós tivemos um intervalo de 3 pontos para um aumento. Então, agora nessa sexta carreira, nós vamos fazer com um intervalo de 4 pontos baixos. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu já vou fazer um aumento. Então, eu laço aqui, ó, já fecho aqui um aumento. Então, eu vou trabalhar nos próximos 4 pontos, um ponto sozinho, um ponto para cada pontinho desse aqui de base. Lembrando de sempre não fazer aumento sobre aumento, beleza? Então, aqui ó, vocês conseguem perceber que esse primeiro ponto não é um ponto de aumento. Então, foi onde eu coloquei o aumento. Aqui, ó, na carreira anterior é um aumento e é onde eu estou colocando 2 pontos sozinhos, beleza?
Então, sempre tenta não colocar aumento sobre aumento. Então, agora eu vou pôr um aumento. E nos 4 pontos seguintes, eu vou fazer um ponto baixo. Sempre verificando se a sua agulha está entrando exatamente no meio do Vzinho do seu ponto, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira e eu já volto com vocês. Voltei aqui, então, vou finalizar aqui a minha carreira, a minha 6ª carreira, para dar início à minha 7ª carreira. Então, eu insiro aqui a minha agulha, pego o meu fio, laço, trago para frente e fecho um ponto baixo. Então, agora, como que a gente vai trabalhar aqui? Nessa 6ª carreira, nós tivemos um intervalo de 4 pontos baixos para um aumento. Então, nessa 7ª carreira, nós vamos ter um intervalo de 5 pontos baixos para um aumento, beleza? Então, aqui eu vou iniciar fazendo pontos sozinhos. Então, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Então, eu sigo essa mesma sequência até chegar no final da minha carreira. Bom, cheguei aqui no final da minha 7ª carreira e vamos subir agora à 8ª carreira. Então, nessa 6ª carreira, nós tivemos um intervalo de 5 pontos baixos. Então, agora, nessa próxima carreira, nós vamos ter um intervalo de 6 pontos baixos, tá? Vou medir aqui com vocês para vocês verem o tamanho já que está ficando aqui a minha base. Ó, tem 19 centímetros. E eu vou mostrar pra vocês a peça que é a inspiração, que é a minha pochete. Ela é pessoal. Eu fiz ela já tem um tempinho, ela já tá até bem usada. Então, essa aqui é a peça inspiração. E nós estamos tecendo essa base aqui, ó, que é essa parte de trás. Então, essa base vai ser essa parte de trás aqui da nossa pochete. E nós vamos tecer um retângulo desse aqui, ó. Então, eu vou tentar ver mais ou menos quantos centímetros nós temos de base nessa pochete aqui. Não vai ser exatamente o tamanho, mas a gente vai ter uma base. Então, aqui, ó, nós temos 22 centímetros de base. E essa branca, a gente já tá com 16 centímetros. Então, acredito que se a gente fizer mais umas 2 carreiras aqui, 2 ou 3 carreiras, a gente já vai ter o tamanho que a gente precisa para a nossa pochete, tá? Então, aqui a gente vai iniciar a 8ª carreira. Então, eu fecho aqui. Ó, insiro a minha agulha de trás para frente, normalmente, tá? Ó, diminuo aqui, insiro a minha agulha. Engancho aqui, trago o meu ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse próximo ponto aqui vai ficar em cima do aumento. Então, como que a gente faz para não ficar em cima do aumento? Então, como que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar até aqui, e aqui nesse ponto sozinho a gente faz o aumento, para não ter que fazer aumento sobre aumento, e a gente finaliza quando der a volta aqui. Então, a gente pode fazer 1, 2, 3, 4 pontos aqui, e aí seguir a sequência normalmente com 6 pontos, e a gente vai perceber que aqui vai sobrar esse ponto e o que vai ficar aqui sozinho. Então, vamos completar os 6 pontos, beleza? Então, você pode usar essa lógica aí para não fazer para não fazer aumento sobre aumento. Então, aqui, ó, fiz 4 pontos. Nesse ponto, eu vou fazer um aumento.
Ó, um aumento. E agora eu vou trabalhar 6 pontos, normalmente. Um pontinho para cada pontinho aqui de base. Beleza? Então, façam um de vocês aí. Eu vou fazer essa e mais uma carreira. Eu vou fazer, na verdade, a carreira... Ó, ficou apertado, porque eu tô vendo que ela tá dando uma abaulada. Então, vou refazer aqui. Façam os pontos bem... Não precisa ser ponto tão apertado, tá? Porque a sua peça pode ficar abaulada. Então, tem algumas coisas que você precisa prestar atenção para sua peça não ficar abaulada. A primeira delas é a tensão, né, do seu ponto. Então, você tem que manter um ponto regular aí das suas mãos para que cada pontinho fique exatamente com a mesma tensão. E você tem que prestar atenção também na numeração da agulha. A numeração da agulha é muito importante. Então, eu estava iniciando fazendo essa base aqui com a agulha de número 7, eu percebi que ela começou a dar uma abaulada, começou a ficar meio torta. E por mais que essa base, a gente vá dobrar ela, o interessante é que você consiga reproduzir essa base e que ela fique de forma retinha, beleza? Então, são esses 2 pontos de atenção que você precisa ter para tecer uma base assim redonda. E também é óbvio, né, sempre apoiar em uma superfície plana e sempre ajeitar os seus pontos, sempre esticar, arrumar a sua peça, porque isso dá sim uma finalização diferente na sua peça, tanto para cestos quanto para bolsas, beleza? Então é sempre fazendo a sua peça e sempre arrumando os pontos. Então aqui eu vou refazer esse primeiro ponto de forma bem mais leve, aqui, tá? De forma que não fique apertado. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4. E também é interessante quando você fizer o seu ponto, ó, vou mostrar uma coisa aqui. O interessante é que você não estique o ponto. Não estique aqui assim, ó, o seu fio. Tá vendo? O interessante é que você realmente dê o espaço do seu ponto. Você traga o fio na sua agulha. Beleza? Ó, trouxe o fio. Ó, trouxe o fio. Dei espaço aqui. Introduzi, trouxe o fio. Ó, tá vendo? Eu não estou esticando o ponto. Eu estou trazendo realmente aqui o fio. Ó, beleza? Então, aqui eu vou fazer um aumento. E agora eu vou trabalhar por 6 pontos. Lembrando que todos os materiais vão estar disponíveis aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Cinco. 6. E agora um aumento. Então, eu vou seguir até o final. Chegando aqui no final, vão ter mais 2 pontinhos aqui, para que iguale essa parte aqui, que a gente fez 4 pontos. Então, aqui no final, vão ser 2 pontos sozinhos. E eu vou subir mais uma carreira e já vou ver se vai bater os 22 centímetros. Se não bater, eu vou fazer mais uma carreira. Então, essa próxima carreira aqui, que eu vou fazer, vai ser com 7 pontos de intervalo. E a próxima, se não bater os 22 centímetros, a próxima vai ser com 8 pontinhos aqui de intervalo, beleza? Então, é exatamente a mesma coisa na nossa base. O que muda é a quantidade de pontos de intervalo de um aumento para o outro, beleza? Então, façam um de vocês aí e eu já volto para mostrar como que ficou a minha peça. Voltei aqui para mostrar para vocês. Finalizei, ó. E aqui fiz os últimos pontos sozinhos, então ficou 6 certinho, ó. 1, 2, 3, 4, que eram os do início.
e os 2 do final. Então, ficou bem certinho. Vou medir aqui, ó, pra vocês verem. E ficou com 21 centímetros, ó, tá vendo? 21 e pouquinho. Então, eu vou fazer mais uma carreira. Vou fazer mais uma carreira com intervalo de 7 pontos para poder fechar aqui o tamanho da minha base. Lembrando que se você quiser uma peça maior, é só você continuar fazendo aqui na mesma sequência, da mesma forma. Essa pochete aqui, ela tem um espaço interno bem bacana até. Assim, ela é bem antiga mesmo, foi uma das primeiras peças que eu fiz. Então, foi para ir pro estádio ver o time de futebol, né, ver o Fluminense. Então, eu fiz essa peça, eu fiz até um chaveiro aqui, um tassel, e o chaveiro com meu nome, e o nome do meu marido, ó. Ficou bem legalzinho também. Então, aqui dá o necessário para a ocasião, né? Que são os documentos, celular, cartões, né? Então, se você quiser uma peça maior, eu indico que você faça uma base maior, beleza? Então, eu vou seguir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu vou iniciar sem fazer aumentos. Vou fazer 7 pontos sozinhos. Após esses 7 pontos, vou fazer um aumento e vou seguir essa sequência até chegar aqui no final da minha carreira. E aí, quando chegar, eu volto aqui pra gente medir e pra gente dar continuidade aqui na nossa peça. Cheguei aqui na minha 9ª carreira e eu vou medir pra vocês verem com quantos centímetros ficou. Então, agora eu tenho 24 centímetros de base, tá ótima desse tamanho. Então, vou finalizar essa carreira, vou arrematar, vou cortar aqui o fio. Cortei aqui meu fio, vou soltar aqui e vou finalizar dessa forma, ó. Vou peguei uma agulha menor, tá? Vou inserir aqui, vou levar esse fio solto lá pra trás, ó, dessa forma. Vou vir aqui por trás, vou inserir a minha agulha aqui, ó, 1, 2, vou trazer pra cá o meu fio. Ó, formou aqui, tá vendo? Então, agora eu vou arrematar esse fio aqui por trás e no final eu vou dar um pontinho de cola. Ou, se você quiser, você pode dar um pontinho com agulha e linha também, fica aí da sua preferência. E eu já volto pra gente iniciar a segunda parte da nossa pochete. Bom, já arrematei aqui a minha base e agora a gente vai trabalhar com ela assim, né? Então, eu preciso contar, eu preciso medir, na verdade, quantos tem aqui. Então, eu vou dar uma marcada, porque a quantidade de pontos aqui de baixo vai ser a quantidade de pontos que a gente vai ter que ter no nosso retângulo. E aqui vai ser a altura, então vai ser quantas carreiras que a gente vai precisar do nosso retângulo. Então, aqui vai ser a altura e aqui vai ser a quantidade de pontos, beleza? Então, eu vou contar aqui, eu até já dobrei ela aqui, ela ficou bem molinha, ó, a minha base. Então, já que a finalidade dela é ficar assim mesmo, não tem problema. Mas a ideia é que você consiga fazer ela e ela fique de forma bem retinha, tá? Então, aqui eu vou pegar alguns marcadores. Bom, eu peguei 4 marcadores aqui. Então, eu vou escolher uma parte para ficar para cima da minha peça. Então, vai ser essa daqui. E aí, eu vou marcar aqui, ó. Que aqui vai ser a banda da minha peça, né? Então, vou marcar aqui. Bem de olhômetro mesmo, mas eu vou deixar bem especificado para vocês. Como que vocês vão fazer aí. Então, ó. Aqui. A altura, vou pôr
aqui. Aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marco no 11º, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marco no 11º. Eu vou pôr aqui. Então, vou ver como que ficou. Ó. Eu acho que vai ficar bacana, eu acho que vai dar bem certinho. Então, aqui no caso, a gente vai fazer essa quantidade aqui, né, de altura e essa quantidade aqui de pontos do nosso retângulo. Bom, então, vou fazer aqui 24 correntinhas. Então, já fiz aqui a minha laçada inicial. A partir daqui, vou subir mais 23 correntinhas. 1, 2, 3. Vinte e quatro aqui correntinhas. E agora eu vou voltar fazendo ponto baixo. Então, essa parte da frente da nossa pochete vai ser toda em ponto baixo, bem normalzinho, tá? Então, aqui eu tenho a minha laçada na agulha, eu vou contar 1, 2, no terceiro eu vou inserir a minha agulha, vou laçar, vou trazer pra frente e vou fechar um ponto baixo. E vou trabalhar ponto baixo em cada correntinha dessa, até chegar no início do meu trabalho. Lembrando sempre de fazendo e arrumando, tá? E arrumando aí a sua peça. Cheguei aqui no meu último ponto. Fiz meu último ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou voltar aqui fazendo ponto baixo também. Então, essa parte da frente vai ser toda no ponto baixo, nessas carreiras de vai e vem, até completar 10 carreiras. Então, façam um de vocês aí. Quando eu completar as 10 carreiras, eu volto pra gente fazer a costura dessa parte da frente com a base da nossa pochete. Lembrando de sempre fazer e arrumar o seu trabalho. Bom, subi 9 carreiras aqui e eu acho que já é o suficiente. Então, vou fazer esse teste com 9 carreiras ao invés de 10 e vamos ver se vai ficar correto aqui no tamanho da nossa pochete. Então, aqui ela já está marcada, ó, dobrada. E aí, colocando aqui por cima, a gente tem uma ideia de como ela vai ficar, ó. Vou botar certinho aqui. Então, agora chegou a parte da nossa costura. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar um pedaço de fio, um pedaço bom aqui de fio, tá? E agora, a nossa costura vai ser de vai e vem. Então, essa aqui é a parte de cima da minha pochete e essa aqui é a parte de baixo. Então, vou só conferir aqui a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, aqui é a parte de baixo e aqui vai ser a parte de cima da nossa pochete. Bom, então eu soltei um pedaço bom aqui de fio, onde, né, eu vou utilizar para costurar a minha peça. Então, peguei aqui uma agulha menor, essa aqui é a agulha de número 3, e vou costurar, vou começar a costura por aqui, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou segurar ela aqui, ó, vou passar por dentro, aqui a minha agulha, vou levar esse fio lá pra trás. Se você tiver a sua agulha aí de tapeceiro, você pode fazer isso também, tá? Esse aqui é um processo que ele demora um pouquinho, tá? Ele demanda um pouco mais de tempo, beleza? Mas vai com calma aí que você vai conseguir fazer.
Então, ó, eu passo por cima, vou segurar aqui, vou passar por baixo, ó, por baixo. Vou pegar esse fio, ele ficou preso aqui, ó, vou pegar aqui e vou levar esse fio lá pra trás. E depois dessa parte toda aqui costurada, a gente vai vir por aqui costurando o nosso zíper, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá a costura da minha outra pochete, que essa pochete aqui, ela é bem velhinha. Já tem muitos anos que eu tenho ela. Então, a nossa costura é exatamente dessa forma. Ó, a gente vai passando por cima, ele vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Vocês conseguem visualizar por aqui, tá vendo? Então, para cada pontinho, a gente vai passar e fazendo... A gente vai passar fazendo essa costura, tá? Então, aqui eu vou soltar para não me atrapalhar. Vou pegar aqui minha agulha e vou fazendo esse processo. Por trás, pego o fio, laço e trago. Ó, por trás do ponto seguinte, insiro aqui, ó, esse aqui. Pego o fio e levo. Por trás. Esse último aqui, eu acho que eu já tinha feito nesse espaço. Peraí, vamos refazer. Então, daqui vem pra cá, ó. É mesmo uma costura de vai e vem. Vem por cima mesmo aqui assim. Então, eu vou nessa, de vai e vem. Essa parte aqui dessa costura é a costura do zíper. Ela é um pouco mais demorada. Então, tem que ter um pouquinho mais de paciência para conseguir concluir aí a sua peça, tá? Então, vai costurando. Vai deixando bem bonitinho, já dá pra ver que tá fazendo umas coisas assim, né? Então, vai fazendo aí o seu, eu vou fazendo aqui os meus. Quando chegar ali na beiradinha, eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu faço a viradinha. Não tem segredo, é basicamente a mesma coisa. Mas eu venho pra mostrar pra vocês como que a gente faz a viradinha, tá bom? Ó, eu cheguei nesse último ponto, que é esse pontinho aqui, que é o nosso início. E, ó, e aonde, certinho aonde tá marcado. Então, ó, faço exatamente a mesma coisa. Então, aqui você pode arrematar esse fio. Passa um pontinho de cola. Passa ele assim por dentro. E arremata ele com pontinho de cola ou com agulha e linha, tá? Então, aqui agora nessa beirada, eu vou fazer mais uma volta. Ó, vou passar novamente por aqui. E agora, eu vou passando pra cá, tá? Então, ó, insiro aqui no ponto seguinte, venho nesse aqui.
que já é o primeiro ponto na parte de baixo, e faço a costura. E agora eu trabalho um pontinho, costurando um pontinho para cada aqui. E tem que ter um pouco mais de paciência também, porque esse fio, ele é grandão, né? Porque conforme a gente vai costurar a peça toda, ele é grandão, então isso atrapalha um pouco, né? Mas vai que dá certinho. Então, ó, só você costurar pontinho por pontinho. Chega lá na lateral, você faz 2 pontos e começa a trabalhar a lateral. Normalmente, exatamente como eu te mostrei nessa ponta aqui. Então, ó, tá ficando assim. Quando chegar aqui no início, eu volto com vocês para mostrar como tá ficando. Bom, então finalizei aqui a costura. Ó, e ficou desse jeito aqui. Lembrando que se você tiver uma outra forma de costurar a sua peça, você pode ficar bem à vontade, beleza? Aqui, eu acho que eu deixaria uma carreira a menos. Eu acho que aqui ficou bem grande. Ó, ela ficou certinha, ela vai fechar certinha. Mas eu acho que eu deixaria com 1 ou 2 carreiras a menos, tá? Então, faça essa sua avaliação aí para o que você está buscando. Então, se você achar melhor, ela não ficou desigual não, ela ficou bem certinha. Ó, como vocês podem ver, ela ficou bem certinha. Mas essa parte aqui da frente, eu achei que ela ficou bem grandona. Vamos ver como que ela vai ficar quando a gente finalizar, tá? Mas se você quiser, você pode fazer com 2 carreiras ou 1 carreira menos. Então, de repente, sem essas 2 últimas carreiras aqui, beleza? Então, agora, a gente vai costurar o nosso zíper. Então, eu vou finalizar essa parte aqui da costura. Então, eu vou passar mais uma vez aqui por dentro. Vou arrematar passando esses pontos por dentro aqui da nossa base aqui e dando um ponto de cola, beleza? Então, vou fazer esse processo aqui de arremate e quando eu finalizar, eu volto aqui pra gente pôr o nosso zíper. Bom, tem um zíper aqui a metro, eu comprei já faz um tempinho e ele vem de armarinhos e ele veio, ó, desse tamanhão. E vem essas partezinhas aqui separadas. Então, eu vou estar utilizando ele. Mas se você tiver aquele zíper que já vem prontinho, você pode colocar também. Eu decidi colocar esse aqui porque nenhum dos que eu tenho, eles cabem aqui na minha pochete. Então, eu vou estar utilizando esse daqui, já que esse daqui eu consigo medir um tamanho bem maior, né? Então, eu tenho aqui um alfinete. Tenho mais alfinetes aqui também para me ajudar a segurar o meu zíper na minha peça enquanto eu costuro. Eu queria estar com mais desse daqui. Se você tiver mais assim, vai ser bem mais fácil, que é só você prender. Mas eu perdi a minha caixinha com todos os meus alfinetes. Então vou improvisar aqui, vendo se eu consigo segurar o meu zíper enquanto eu faço a costura com esses mini alfinetes aqui. Então, tenho aqui algumas unidades, tenho aqui também uma agulha e tenho aqui fio, esse fio aqui transparente. Então, vai ser ele que eu vou estar utilizando para fazer a costura aqui da minha pochete. Então, eu vou medir com vocês, eu fiz essas 2 marcações aqui, uma rosa e uma azul. Então, eu vou medir com vocês, ó, a parte aqui de cima. Ele vai ficar bem rentinho aqui. Então, ó, deu certinho aqui na marcação rosa. Aqui, vamos ver.
ficou um pouquinho maior, mas eu vou cortar aqui na rosa mesmo. Vou mostrar pra vocês quantos centímetros. 26 centímetros, tá? Que vai ter esse meu zíper aqui. E aí, eu vou cortar. Eu vou cortar ele aqui. E agora a gente vai partir para a parte da costura. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pôr o meu zíper aqui, tá? Ó, bem rentezinho na minha peça, ó. E aqui eu vou segurar com os alfinetes. Então, essa parte aqui é um pouco mais complicada, é um pouco... assim, a gente tem que ter bastante paciência para fazer essa parte aqui da costura. Então, ó, o que que você pode fazer? Você pode pegar até por fora mesmo. Caso você não esteja conseguindo enxergar por dentro, você pode pegar por fora. Ó, de fora para dentro. E ó. Então, se você tiver mais alfinete desse aqui, é melhor ainda, que aí você pode fazer isso, deixar ele bem presinho e vir costurando. Mas como eu não tenho aqui, eu vou estar fazendo isso com esses pequenininhos aqui. Esses pequenininhos aqui, eles vão ter que ser pela parte de trás. Ou então, você pode fazer, colocar ele aqui, aí depois que você costurou, você vem prendendo as outras partes. Eu acho que eu vou fazer isso, acho que vai ser até melhor e mais rápido. Então, vamos lá. Vou refazer aqui. Vou deixar bem mais rentezinho, que eu achei que ficou um pouco mais pra fora. Então, ó, vou inserir minha agulha pra dentro. Falei pra vocês deixarem bem rente, mas tem que tomar cuidado aonde vai passar a sua costura, porque o seu zíper, o seu fecho, ele tem que passar também, tá? Então, dá aí meio centímetro, tá bom? Ó, pro seu zíper conseguir passar, porque realmente, se você deixar muito rentezinho, essa partezinha do ferro, ele não vai conseguir passar e não vai ficar legal. Você vai ter que refazer a sua costura. Então, vou deixar ele mais pra cá. E agora vamos costurar. Vou pegar aqui o meu fio. Ele é transparente, então provavelmente vai ser bem difícil para vocês verem essa costura. Mas vai ser uma costura simples, tá? Então vai ser um pouco difícil vocês verem. Mas vou pôr aqui na minha agulha. Essa minha agulha aqui é bem pequenininha. Foi a única que eu tinha aqui. Se você tiver uma maior aí, vai ser bem melhor pra você, tá? Então, eu vou passar a pontinha aqui do meu fio na minha agulha. Ó, passei aqui. Vou deixar um pedaço. Não tão grande pra não me atrapalhar. Vou fazer um nozinho aqui na ponta. Não, vou fazer alguns nozinhos aqui. Uns 3, 4. Um nozinho. Vou cortar essa pontinha. E agora eu vou começar a costurar. Então, ó. Vou vir aqui. Conseguindo ver.
tá preso. Venho com a minha agulha, pego no fio, trago pra fora. Trago pra frente. Novamente, ó, vou com a minha agulha, pego o meu zíper, pego o meu fio, né, que é o crochê, e puxo. Novamente, para ficar bem presinho. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu dar um zoom, para ver se vocês conseguem ver. Novamente, ó. Insere a sua agulha, pega aí o seu zíper, o fio. Traz. E aqui eu já vou fazer um nozinho. E aí, como que eu faço esse nozinho aqui, ó? Quando tiver bem pertinho aqui, de fechar, eu faço um nó. Que é assim. Ui. Vamos fazer novamente aqui, deixar bem presinho. E mais um. E aqui, ó, eu vou dar um nozinho. O que que eu faço? Ó, eu giro a minha agulha no fio e puxo. Aí ele fica um nó bem apertadinho. Tá com esses fios pra fora aqui. Vou cortar pra não me atrapalhar. Então agora, ó. Agora eu vou pra frente. Aqui na frente tá desse jeito. Você pode tentar ver se desvirar aqui, vamos ver. Se desvirando fica mais fácil, acredito que fique, né? Agora que eu me dei conta. Aqui, ó. Bem mais fácil, hein? Bem mais fácil. Então, ó. Segura aí. E costura. Tudo é questão de teste mesmo, né? Só fazendo que a gente consegue ter um melhor desempenho naquilo, né, que a gente tá fazendo. Então, agora que eu pensei nisso, em desvirar a peça para fazer a costura. Ela tá bem mais rápido, muito mais fácil.
fazer um nó aqui. E aqui você pode ainda finalizar com cola, tá? Aqui no final você pode passar cola para que ele fique bem presinho mesmo, tá? Você pode utilizar a cola universal aí para finalizar melhor essa parte aqui do final. Então aqui agora a gente vai costurar a parte de cima. Vamos ver. Vou desvirar aqui para ver como é que ficou. Mas, ó, ficou bem bacana. Minha costura aqui. Para quem não tem experiência, ficou até boa. Ficou até bom. Então, agora, a gente vai costurar aqui a parte de cima. E a parte de cima, ela tá bem, ó. Vai ser, eu acho que vai ser um pouco complicadinho aqui da gente costurar. Mas dá pra fazer. Então, faz a mesma coisa aí, ó. Coloca o bem rente aí certinho. Prende o alfinete para não ficar correndo. E faz a sua costura de forma bem retinha, tá? Então aqui, ó, tá sobrando um pouco mais que aqui. Tá vendo? Vocês estão conseguindo perceber que aqui tá bem esticado? Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso. Mas eu vou prender aqui no topo. Para que não fique correndo, tá? Então, vamos lá. Prepara aí a sua agulha e sua linha. Faz o mesmo processo de costura. Lembrando que se você tiver... eu não tenho muita experiência com costura. Então, se você tiver uma forma mais tranquila aí de costurar suas coisas, se você tiver mais facilidade, vai ser até melhor pra você, tá? Tô tentando fazer da forma mais prática aqui possível. Mas é algo que eu também tenho um pouco de dificuldade, que é fazer costura. Bom, finalizei aqui a minha costura e os arremates. E ficou dessa forma aqui, ó, a minha costura. Eu acho que para quem não está acostumado a fazer costura, eu acho que até ficou um resultado razoável. Aqui na parte de cima, eu comecei costurando bem rentezinho. E aqui, ó, eu fui pra cima e aí eu achei que não ficou tão legal. Então, quando você for costurar a sua parte de cima, tenta sempre pegar bem aqui sim, sabe? Aqui assim, em cima do ponto, pra que fique bem fechadinho. Eu vou colocar agora umas 2 camisas aqui dentro. Ó, o espaço interno dela ficou bem legal. Ela ficou uma peça bem, ó, bem maleável, bem maleável. Então, o espaço interno dela ficou bem legal. Vou pôr aqui 2 camisas, ó. Elas estão dobradas. Vou pôr aqui pra mostrar pra vocês como que ela fica cheia. Ó, como eu falei pra vocês, eu costurei mais pra cima, tá vendo? Então, acho que quem tem mais experiência aí com costura vai se dar bem. Acredito que vai ficar muito melhor esse acabamento aqui. Então, ó, ficou desse jeito as costuras, ó. E agora, vou pôr a alça. Tenho essa alça colorida aqui, que ela é regulável. Então, ela cabe na cintura, ela fica bem legal na cintura. Fica legal para usar transpassado e fica legal para usar no ombro. Então, tô colocando aqui, ó, as alças. E ficou muito legal. Essa daqui, inclusive, eu já vou levar pra minha irmã, que ela pediu.
Então, já vou levar pra ela. E eu achei que ficou bem bacana mesmo. E agora você finaliza com a sua etiqueta, coloca ela bem aqui, bem bonitona. Se você quiser, você pode fazer um tassel para deixar aqui, uns 2 tasséis para colocar nas pontas. E espero que vocês tenham gostado da aula da nossa pochete. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas aulas. Um beijo, até o próximo vídeo.